Hoje eu vou explicar por que um terço dos pacientes que fazem infiltração no joelho não melhoram, né? Você faz o procedimento, não tem o resultado esperado, né? Tem 3 motivos, vou explicar para vocês eles ponto a ponto e principalmente vou mostrando como que a gente consegue evitar que você não tenha melhora com a infiltração no joelho. Bom, a história clássica que chegou para mim até semana passada, eu queria contar para vocês, um paciente jovem, 37 anos, mulher, com uma condromalácia, ou seja, aquele desgaste da região do joelho, já meio avançada, um paciente com dor, bastante limitação para o movimento, e ela já tinha feito três infiltrações no joelho sem nenhum tipo de melhora, e mais 30 sessões de fisioterapia, mantendo um quadro de dor e inflamação bastante exacerbado. Então, qual que é a história clássica que esses pacientes contam pra gente? Fez a infiltração, não melhorou, muitas vezes piora da dor, o joelho fica mais inflamado depois que faz a infiltração, o procedimento costuma ser muito doloroso e não melhora, ou às vezes até piora a dor e a limitação que esses pacientes estão tendo, né? Não sei se alguém já passou por isso, mas essa é a história clássica, e aí eles chegam no consultório falando assim, doutor, já fiz de tudo, já fiz infiltração e não funciona, será que infiltração não é para mim? Será que eu vou tentar só mais esse tratamento, senão a gente vai ter que ir para uma cirurgia? Isso uma paciente de 37 anos considerando essa alternativa. Pois vamos lá. Quando ela chegou no consultório, a gente começou a consulta, conversando, peguei os exames que ela já tinha feito, e aí no exame de ultrassom já vem um motivo, né? Quando a gente tem uma infiltração recente, como é o caso dela, a gente normalmente vê o líquido dentro do joelho, né? E o líquido que eu digo, o ácido hialurônico que é injetado. Se a gente não está vendo, é porque provavelmente esse líquido não foi para lá. E mais do que isso, aquele joelho, como era paciente mulher, o joelho bem fechado. Então, a punção em si não era uma punção simples. Falei para ela, olha, isso é uma punção difícil de ser realizada. E o que acontece, que eu vejo bastante na minha prática clínica, e eu imagino que seja o principal motivo pelos pacientes não melhorarem com as infiltrações, é que o procedimento foi realizado sem o aparelho de ultrassonografia, né? Normalmente são ortopedistas mais antigos, não estou falando mal dos ortopedistas, mas que utilizam a técnica mais antiga, né? Sem os exames de imagem para guiar o procedimento. E a gente tem estudos que mostram que até 30% das infiltrações que são feitas sem um exame de imagem, sem uma confirmação de que a agulha está no lugar certo, eles têm chance de simplesmente não funcionarem, porque foram para o lugar errado, né? Então o medicamento provavelmente foi colocado fora do joelho, fora da cápsula articular. E se ele está fora do joelho, ele não consegue fazer o efeito que ele precisa. Então, logo, esse paciente não tem melhora. O que é o clássico, né? É o paciente que faz a infiltração do joelho e ele não tem uma melhora imediata. Praticamente não tem jeito. Toda vez que a gente faz uma infiltração e eu coloco uma agulha dentro da cápsula articular e eu injeto anestésico, que é a primeira parte do procedimento, esse joelho precisa adormecer. Então esse paciente ele precisa ter uma melhora da infiltração, ele precisa ter uma melhora da dor imediata. Se ele não tem essa melhora imediata da dor, tem que acender um alerta de que talvez a infiltração, ou você está com um diagnóstico que não está 100% correto, você tem outros motivos para ter dor na região do joelho, tá? Ou essa agulha não está no lugar certo. Porque, do ponto de vista médico, se a gente está jogando um anestésico, esse joelho ele precisa adormecer. Ele precisa ter uma melhora da dor imediata. Se isso não acontece, sinal de alerta. Então, o primeiro motivo que eu mais vejo aqui no consultório é esse. É uma infiltração que foi realizada sem um método de imagem, sem um especialista que consegue guiar agulhas e catéteres dentro da região do joelho, e a injeção foi para o lugar errado, provavelmente, né? E daí a gente faz a infiltração no lugar correto, esses pacientes costumam ter uma melhora muito importante já no primeiro momento. Tem um estudo muito interessante que mostra que comparou pacientes que fizeram infiltração com ultrassom e pacientes que fizeram infiltração sem ultrassom. O paciente que faz a infiltração sem ultrassom, ele tem mais chance de precisar de uma cirurgia de prótese no mesmo ano, assim, o resultado em 11 meses, né? Por quê? Porque provavelmente ele não teve melhora, continuou com a dor, e isso ficou incomodando ele até que ele escolheu colocar a cirurgia maior, né, mais agressiva. Então isso é muito importante, faz a gente refletir, né, da importância dos exames de imagem para a gente estar realmente realizando um procedimento que é assertivo e preciso para que você tenha a melhora da dor.
O segundo motivo, que eu como falei anteriormente, né, é você eventualmente estar com o diagnóstico errado, né? Pode acontecer, existem dores e doenças que também dão dor referida na região do joelho. Por exemplo, artrose na coluna, né? Artrose e principalmente a hérnia de disco, você pode ter irradiação para a região do joelho. Isso pode acontecer e mascarar, e você ter dor na região do joelho e você está achando que a dor é dali, mas na verdade é da coluna, né? Tendinites podem acontecer, né? Tendinite da pata de ganso, você pode ter uma dor mais na região medial, muito parecida com lesão de menisco, por exemplo, também pode estar mascarando. Às vezes você tem um diagnóstico que não está 100% correto e você está fazendo tratamento para coisa errada. Logo, o resultado não vai ser bom, né? Então, o segundo motivo para o paciente que não melhora com a infiltração é rever o diagnóstico, né? Rever se não tem mais nada, fazer mais exames complementares se for preciso, um bom exame de ultrassonografia para identificar as estruturas dentro do joelho. Então, isso é a primeira parte, para daí a gente começar a ter o passo adiante, tá? Então, é rever o diagnóstico. E o terceiro motivo, e o que eu acho que talvez seja o menos frequente, pelo menos na minha prática clínica, é o paciente que realmente tem uma artrose muito avançada, né? E esse paciente que tem uma artrose muito avançada, provavelmente o tratamento que foi planejado, instituído, não foi suficiente. Às vezes acontece. Ou porque a dose e o peso molecular do ácido hialurônico não foi suficiente, você precisava de um ácido hialurônico diferente, com mais dose, isso pode ser possível. Ou porque, eventualmente, você não tendo a melhora com a infiltração já com ácido hialurônico, você precisa de novos produtos, né? Infiltração com plasma, plaquetas, né? Os aspirados de medula. Então, você tem outras alternativas, ainda minimamente invasivas, que podem ser realizadas nos pacientes que têm a falha do ácido hialurônico, né? Bloqueios e ablação de nervo trazem bastante qualidade. Então, esses são os 3 principais motivos que eu encontro na minha prática clínica, né, que a gente não tem melhora do paciente que faz infiltração com ácido hialurônico. E é muito importante a gente estar atento, porque essa é uma técnica muito efetiva, né? A gente tem estudos que mostram pacientes melhorando acima de 90%, 95% das vezes. A gente precisa entregar a técnica adequada para ter o resultado adequado. Curte e comenta que nós precisamos levar mais informações sobre saúde para a população geral. A gente posta vídeos aqui sempre nesse canal, tá bom? Estou esperando vocês aqui para a gente estar sempre conversando mais.